Olá, boa noite para você que acompanha toda semana nossas lives, os Diálogos Cênicos. Hoje eu tenho comigo o Marcelo Soares. Boa noite, gente. Eu tenho comigo Alfredo Barzon. Temos também a Angélica Colombo, que é atriz, contadora de histórias e produtora de conteúdo para a internet. Esqueci de falar que o Marcelo é ator, diretor e produtor de conteúdo para a internet. Também temos o ator Romildo Augusto, o Bachito. E na live de hoje temos os convidados especiais, o mestrando em música pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e membro do grupo de pesquisa de música popular, história, produção e linguagem do Instituto de Artes da Unicamp, o Rodrigo Granja, e o filho do músico e compositor André Bujan e da cineasta Ana Mulher, músico de blues, com formação no Music Institute em Los Angeles, Joey Abujan. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vou já, como a gente faz tradicionalmente, pedir para o Rodrigo e para o Joey contarem um pouquinho da história deles para a gente começar o nosso papo. Tá bom? Então a palavra é sua, Rodrigo. Bom, eu sou de formação universitária, eu sou químico, né? Estudei na Unicamp também, há muito tempo atrás. Atuei como químico em empresas, né, em carreira executiva por mais de 20 anos. E de um tempo para cá eu estou tomando um novo rumo na minha vida, né? Me dedicando a uma paixão que também sempre me dediquei, que é a música. Sempre estudei música, né? Como instrumentista e estudioso, li muito sobre o assunto, especialmente o jazz e o blues, né? E isso culminou no ano passado com a minha admissão num programa de pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp, né? Na linha de pesquisa de música, cultura e sociedade. Paralelamente, eu tenho um programa de blues na rádio da Unicamp, né? Que semanalmente eu converso sobre o estilo, sobre localidades onde o blues se desenvolveu, sobre instrumentos musicais, sobre a parte musical mesmo, né? Técnica, bem superficial, sobre histórias interessantes do blues, do seu desenvolvimento através da história, né, influências e legados, principalmente. O programa existe desde 2015, né, e a gente está conjugando agora o mestrado com o programa também, se bem que o meu tema de pesquisa não tem nada a ver com blues, é com baião, né, e é mais ou menos por aí. Passar a palavra, então, para o Joey. Opa, eu sou o Joe Abujan, eu sou, rapidamente assim, eu sou filho do André Abujan e da Ana Milaerte, mas desde moleque eu fui interessado em música, em artes, e comecei a tocar guitarra com 13 anos, e o blues foi uma coisa que eu me apaixonei muito cedo, com 13 logo, assim, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, isso é uma música que me completa, e comecei a pesquisar sobre o assunto, fui atrás, passei madrugadas ouvindo álbuns de caras desconhecidos pra mim na época, até que cheguei em Robert Johnson, fui descobrindo, decidi que queria morar nos Estados Unidos, consegui, estudei lá em Los Angeles, voltei pro Brasil, estou aqui, e hoje, mais de 10 anos depois que eu caí nesse buraco do blues, nunca mais saí, pretendo não sair, amo isso e estou aqui. Acho que é um pouco isso também. Me enrolei um pouco no começo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom, me enrolei na apresentação também, fica tranquilo até aí. Daquela... Legal. Posso perguntar, então? Claro. A primeira pergunta é minha? Eu vou perguntar para os dois, tá? Como vocês veem a recepção do público, né, com o blues aqui no Brasil? Beleza. Eu primeiro? Assim, pode falar. Tá. No meu ponto de vista, eu acho que depende, assim. Tem gente que é muito louco, assim. Tem
tem muita gente que não conhece nada, mas tem sempre aquela parte de gente que conhece e ama bastante, assim. Então, só que é uma música fácil, assim, de gostar, de ouvir. Então, acho que mesmo que você vá num lugar e as pessoas não conheçam muito, não é uma coisa que vai, sei lá, mandar a pessoa sair embora do bar só porque tá ouvindo um blues ali, assim. É uma coisa que depende bastante do lugar que você vai, assim. Eu acho que eu já fui em bares que o pessoal tá super interessado e já fui em outros em que, não sei, parece que eu era um MP3 ali no fundo, assim, mas depende bastante, assim. Mas eu vejo como cada um é um, assim, eu não fico esperando muito, assim, Não espero que as pessoas vão conhecer, mas se me conhecem eu fico muito feliz e quero conversar e fico... Nossa, e aí, me fala, onde é que você conheceu isso e tal, que... Eu gosto bastante de falar sobre o assunto. Então eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu primeiro agradeço, né, a oportunidade de estar aqui também para divulgar o blues, né? Porque eu acredito, inclusive me fez lembrar agora que na semana passada eu participei de uma live com o Rick Bonadil, né? Produtor musical aí famoso de São Paulo, e ele foi questionado por um dos participantes sobre a volta do rock and roll, se o rock seria, né, aquilo que ele foi, por exemplo, na década de 80. E a resposta dele foi taxativa que não, né? E nesse sentido, eu vou muito também na linha do Joe, que o blues, ele não só no Brasil, nos Estados Unidos também, ele atinge um público bem específico, né? Um público que realmente se interessa pelo estilo, pela história do estilo e pela música em si. Ela está completamente desvinculada, na minha opinião, hoje, sobre o consumo de massa musical. Isso, por um lado, é bom, mas por outro, não é tão bom. A gente viveu uma experiência na década de 60 e 70 e que o blues esteve abandonado, né? Nos Estados Unidos, o pessoal meio que perdeu o interesse pelo blues, principalmente o blues de raiz. E existiu todo um movimento que foi chamado a Invasão Britânica, e a gente tem grandes nomes do blues, né? Como o B.B. King, como na época o Albert King ou o Howlin' Wolf, que ainda viveu um pouco na década de 70, falando que se não fossem os ingleses, provavelmente hoje eles não seriam nada, eles seriam ou faxineiros, ou zeladores, ou ajudantes de alguma coisa, porque não haveria espaço ao blues. Isso é uma coisa que preocupa, né? Por outro lado, o público que se envolve com o blues é realmente um público dedicado, né? Um público que gosta, um público exigente, um público que vai atrás, e eu sou super preocupado com isso. Eu gosto do meu programa de rádio, por exemplo, é nesse sentido de divulgar o blues, né? Para ver se as novas gerações vão gostando. Mais ou menos por aí, né? Não... Essa é a ideia que eu tenho, né? Obrigada. Legal. Sou eu agora? Bom, gente, a minha pergunta para os dois, a primeira pergunta era vocês, como a gente lida com uma porção de molecada aí que assiste as lives para poder estar aprendendo e poder também estar tendo um norte no segmento cultural, eu gostaria que vocês dois falassem um pouco das origens do blues para a gente, alguns destaques aqui no Brasil, se existe, essas coisas. Poderia? Eu posso acrescentar uma coisa na pergunta do Bachito? Posso, Bachito? Eu queria que vocês explicassem pra gente. Eu sou completamente leigo, tá? Eu tô até meio perdido na live de hoje aqui. O que caracteriza o blues? Tá? Vamos emendar isso também. O que caracteriza o ritmo? O que é o blues exatamente para quem está ouvindo? Beleza. Você quer falar primeiro, Rodrigo? Você que sabe, posso falar, se quiser. Não, tá. Não, é porque eu conheço, assim, do blues de onde vem, eu conheço o que eu fui atrás, assim, eu não, assim, eu acho que eu posso falar que estudei um pouco, mas o que eu sei de onde surgiu é que depois da abolição da escravatura lá nos Estados Unidos,
ainda era uma condição muito difícil para todos os negros ali no sul do estado, principalmente no sul, assim, o Mississippi, que era um estado terrível, assim, no sentido de racismo e castigo, os caras, e foi surgindo, era o jeito dos caras tocarem, assim, eu não sei exatamente como surgiu, eu acho que era um som simples, assim, que eles iam descobrindo, eles pegavam uns cabos de aço, penduravam e tocavam com slide, assim, uma coisa, era mais uma expressão dessa dor, assim, eu gosto muito do blues e disso, assim, também, que era não é só a questão de você estar tocando uma música bonita, nem tal, era mais a coisa de expressão, assim. E eu achei isso muito bonito. E eu vi que... E foi surgindo lá nos Estados Unidos, caras, cada um com seu som. E teve Charlie Patton, que era um cara antigão, que tocava com um violão deitado no braço. Eu tenho um pôster dele aqui. Morreu jovem também. Foram surgindo os caras. Teve o Robert Johnson, que tá aqui nessa camiseta. Sou um grande fã do cara, que tem 29 músicas gravadas, mas revolucionou, assim, que ele meio que criou um standard quase do blues, assim, de que você fala o que é o blues, assim, musicalmente falando, tem a progressão dos acordes, e é o 1, 4 e 5, que são, tem a escala musical, e é sempre 1, 4 e 5, mas em 12 compassos, é o blues tradicional. Mas eu acho que o Robert Johnson foi o primeiro que criou tantos standards, assim, pegou da galera também. E o blues foi subindo para Chicago, o The Muddy Waters eletrificou, assim, isso é muito, muito simplificado, assim, muito simplificado mesmo. Assim, não vou ficar falando muito tempo aqui. Mas meio que o blues foi surgindo disso, e depois que eletrificou, virou essa loucura, teve um monte de banda, daí teve a invasão britânica, que o Rodrigo falou, e foi indo, assim, teve um tempo depois, teve o Steve Ray Vaughan também. Esse é o Charlie Patton que eu falei no comecinho, assim, que... E acho que é isso, assim, você tá falando... Do Brasil, eu conheço o André Cristóvão, que toca, mas ele não tá aqui também. Eu conheço eu conheci em Los Angeles o Arthur Menezes, mas ele também tá morando lá agora. Eu conheço um pessoal aqui, o Felipe Dias, conheci também, que é um cara que toca na Paulista sempre, assim. Mas uma coisa muito louca que a minha experiência sempre foi de ser tão apaixonado pelo blues, e sempre que eu descobri um cara novo, eu ia ver, eles já tinham falecido, assim, era uma dor muito grande, sempre acontecia, assim. Eu lembro que eu descobri o Jeff Healey, que era um cara cego, que tocava com a guitarra deitado. Eu falei, nossa, esse cara toca demais. Nossa, ele nasceu, sei lá, nos anos 70, tem que estar vivo, pelo amor de Deus. Eu vi, ele tinha falecido 5 anos antes, assim. Eu falei, não é possível, assim, foi... Mas tem o Buddy Guy, que eu tive a sorte de ver. Mas eu devo ter me perdido um pouco na resposta, mas eu acho que, resumidamente, veio pós-escravidão lá nos Estados Unidos, e a galera foi botando a dor ali. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles queriam cantar que o chefe era muito, muito cruel e muito... E daí eles falavam, minha mulher me bate e me maltrata todo dia, entendeu? Só que na verdade era o chefe e tal, então sempre tem muito isso, né? My woman so mean to me, na verdade era o chefe, não era necessariamente a esposa do cara, assim, então é meio... Então acho que essa é a minha resposta, assim, pra não ficar enrolando muito, assim, mas vamos ver, talvez eu volte no assunto, não, mas deixa o Rodrigo falar um pouco também, que ele é muito mais, não sei se, sei lá, eu quero também ouvir a versão dele do blues e o que é, entendeu? Pra ele. Não, só complementando então o que o Joe falou, né? O blues, ele nasceu nos Estados Unidos com muita influência da música que veio da África, não propriamente a música africana, porque a música africana, se a gente for pegar com o blues, ela não tem nada a ver, né? Se a gente pegar, por exemplo, a polirritmia africana e comparar com o samba brasileiro, ela é mais próxima, né? E aí a gente entra na parte etnomusicológica, né? A quantidade de escravizados que foram trazidos para o Brasil em comparação com os Estados Unidos, né? Foram 5 milhões de escravizados que chegaram no Brasil contra nem 1 milhão que foi aos Estados Unidos. As regiões da África também, muito importante nessa análise. Mas uma coisa principal que teve nesse aspecto formativo é que no Brasil, por minha surpresa,
era permitido aos afro-americanos, ou eles tinham mais liberdade para expressar as suas próprias religiões que vinham da África, né? E com isso estava vinculado à música. Já nos Estados Unidos, o processo de cristianização deles foi muito mais intenso, né? Então você vê aí os afro-americanos pertencentes às igrejas, que são, na verdade, protestantes, né? E aí nasceu o gospel, aí nasceu uma série de outros ritmos, né? Ligados à música religiosa, né? Não a música secular inicialmente. Nesse sentido ainda, né, ali nos primórdios, nas fazendas, principalmente do sul, né, do Mississippi, o estado do Mississippi, um estado bem caracterizado pela produção de algodão, né, no Delta, na região do Delta ali, que é o Delta do Mississippi, ele enche, e os movimentos de cheia e abaixamento da água ali deixam um solo muito propício para a produção do algodão, né? Eles puderam manifestar um pouco dessa arte, né? O blues começou com as chamadas jug bands, na verdade, que eles usavam instrumentos, jarros de barro, por exemplo, simulando o baixo, usava o diddley bow, que foi o que o Joe falou, que era uma guitarra de uma corda só, né? E essas jug bands foram evoluindo através do tempo, né? Isso nós estamos falando de século XIX, e até que apareceram, né? A música foi se desenvolvendo, incorporando outros elementos, sempre com base na escala pentatônica, a escala de 5 graus, né? O Joe pode falar disso melhor do que eu, na progressão 1, 4 e 5 no primeiro tom, a tônica, o quarto grau e o quinto, né? E é uma repetição em 12 compassos, em 8 compassos. A escala pentatônica por si própria, ela já é uma coisa bem natural, bem instintiva da pessoa, né? Existe um experimento muito interessante do Bob McFerrin na internet, que ele faz um experimento com escala pentatônica que é fantástico com a plateia, que a plateia começa a dar sequência na música, sem saber de música, usando os princípios da escala pentatônica. E isso, dentro desse contexto, né, surgiram aí os guitarristas, o Charlie Patton, que é considerado o pai do blues, o Robert Johnson, que se a gente for notar na camisa do Joe, né, a mão do cara era uma coisa impressionante, né? O tamanho da mão do Joe era uma... Do Joe não, desculpa. Do Joe não vi a mão dele do tamanho, mas do Robert Johnson, né, era uma coisa impressionante a mão dele, de grande, né? E ele tinha uma facilidade de dedilhado incrível. E aí com o Robert Johnson, com essa possibilidade que ele tinha, até anatômica, ele foi realmente um expoente que mudou, né, a vertente de como tocar o blues. Você escuta o Robert Johnson tocando nas 39 gravações que se sabe, né, que existam, pode ser que existam mais. Recentemente foi descoberta uma nova foto dele, antigamente tinham 2, agora acho que tem 3, né? Era um cara muito enigmático, porque aí também nasceu toda uma mística, né, que ele tinha vendido a alma dele ao demônio para ter o virtuosismo no instrumento. Isso também tem uma ligação com uma lenda africana, com deuses africanos, que de diabo, assim, é só uma representação, não tem muita coisa a ver, né? Aquele negócio da encruzilhada, né? Que ele foi vender a alma dele na encruzilhada, mas isso tem um sentido nas religiões afro, né? Obviamente, sem considerar diabo, maldade, não tem nada disso. E, bom, e um marcante nessa fase do blues foi em 1927, que teve uma enchente no rio Mississippi, que foi devastadora, né? Foi uma enchente que acabou, né, com o sul, alagou 4, 5 estados, muita gente desabrigada, né, afro-americanos principalmente. E o que aconteceu? O processo de grande imigração para o norte, para os grandes centros, como Chicago e Nova York, né? E muitos desses artistas começaram, né, a levar a cultura deles aquele blues rural, que era música, na verdade, os caras falaram que era música caipira, né? O que é blues? Blues é o cara falar no meio do Mississippi, no meio das fazendas lá de algodão, né, naquelas juke joints que eles tocavam ali para se divertir nos fins de semana. E aí começou a urbanização do soul, né, do som do blues, né, que culminou com a eletrificação, né, a guitarra elétrica para tocar para grandes multidões. E aí nasceu uma outra vertente do estilo, que é o blues elétrico, né, que é separado daquele blues. Aí a mão dele, né, é uma coisa impressionante, né, eu vejo a mão desse cara aí, se eu tivesse uma mão dessa, eu tocava bem também. E foi isso, né? O blues evoluiu, ele teve o auge de popularidade com um monte de gravador independente na década de 50.
na década de 60, com a chegada do rock and roll, ele começou a cair em popularidade e foi resgatado aí pelo movimento britânico do Eric Clapton, né, dos Rolling Stones, né, da Led Zeppelin, que falaram, nossa, vocês estão jogando fora uma cultura que é muito rica, né? E aí resgataram o blues, né? E daí ele voltou a ser mais popular aí depois para frente, né? No Brasil, aqui no interior de São Paulo, eu conheço muita gente, né, que faz muito som legal. Ribeirão Preto é um centro de blues, Campinas tem banda, tem o Blues Etílicos no Rio de Janeiro, em São Paulo aí nem se fala, né? Tem muita gente, esses que o Joe citou aí, o Felipe Dias, que toca lá na Avenida Paulista, tem o Nuno Mindeles, que é um cara também. O Nuno Mindeles é interessante porque ele é angolano, né? E ele veio para o Brasil jovenzinho, né? Depois que teve os problemas lá em Angola, e ele lançou um último trabalho. Eu não estou ganhando nada para falar isso aqui dele, mas é realmente fantástico. Ele mistura os ritmos angolanos com blues, né? Chama Angola Blues. É realmente muito interessante, né? E aqui no Brasil a gente tem muita mistura, né? Tem muita gente que mistura outros estilos musicais, né? Tem gente que é mais purista, que continua no blues, mas tem essas possibilidades. O blues, na verdade, hoje se tornou um movimento universal, né? Um ritmo universal. Muita gente no mundo inteiro faz, né? Isso começou também com uma promoção do blues muito grande que teve na década de 60 e foi até a década de 80 em um festival que era organizado na Europa, né? Que levou realmente o blues para o público europeu ouvir, né? E aí hoje o blues, né, depois com o advento do B.B. King, né, que levou o blues aí para o Japão, embaixador da Unicef, né, um monte de coisa, ajudou a internacionalizar, né, o blues como estilo musical. Mas tem muita gente boa fazendo blues aqui no Brasil, né? Tem São Paulo principalmente, o centro, né? Eu tô com 2 perguntas da internet aqui. Posso fazer antes, Marcelo? Pode, só vou falar uma pessoa que eu conheço que toca bem blues, é o Joey Abujanra. Daqui a pouco a gente quer palhinha, hein? Ó, Tá o bom. Renato, meu irmão Renato, tá perguntando da influência do negro espiritual no blues. Falar, Joe. Fala. Não. O spiritual é aquele jeito de se eu não me engano, assim, só pra eu confirmar, é aquele que não tem a ver com work songs também, né? Esse tipo de coisa, eu acho, mas cara, o negro spiritual é uma coisa que sim tem a ver. Tem um cara que eu gosto, que é o Son House, assim, que ele era da época do Robert Jones, que a gente tava falando, assim, também, que tinha muitos caras que estavam lá no Sul que cantava só voz, assim, tinha umas músicas que era só ele cantando, batendo palma, nesse estilo também. Tinha alguns que eram tinha muitas letras religiosas, assim, por exemplo, o Blind Lemon Jefferson, que tocava, ele era cego, mas tocava de um jeito inacreditável, assim, e também a letra era muito focada em espiritualidade, coisa de bastante essa coisa que o Rodrigo falou da religião assim católica, que também quem tocava blues lá no sul dos Estados Unidos ou não só no sul, além de ter esse preconceito de ser caipira, além de ser uma música dos negros, além de tudo era uma música do demônio, entendeu? Então os negros na própria comunidade negra sofreu preconceito de você toca blues, você é contra Deus, que é uma música errada, blá blá blá. Então, mas de qualquer forma, quem tava tocando blues eu não acho que tava fazendo nada de errado, assim. Principalmente você vê aquela nível de emoção que eles atingem, eu não acho que dá pra ser do mal aquilo, na minha opinião, assim, como eu vejo. Mas eu acho que é isso, assim, na verdade. Porque não sei, o blues é uma coisa que mexe muito, assim, comigo, assim, e o Rodrigo fala da maneira de tentar espalhar, assim, eu também faço isso bastante, assim, sempre que eu tenho a oportunidade eu coloco, eu mostro. A minha namorada também, que ela não conhece tanto, mas sempre que eu tenho oportunidade eu mostro pra ela também, eu gosto de mostrar, tocar, e até faço um blues pra ela, assim, então, eu não sei, é uma coisa que eu gosto de estar sempre tocando e mostrando também, mas eu sei que quando a pessoa não tá interessada eu também paro, porque é muito precioso pra mim, pra eu ficar, tipo,
pessoa não ligar também muito, assim, mas... acho que é isso. Tem influência, mas, assim, claro que tem influência, assim. O blues é quase um... Pra mim, que toca, assim, também, eu quase encaro como um estado de espírito também, assim. Porque você tá ali, sentindo aquela música e a escala pentatônica que o Rodrigo falou, é realmente é uma escala que você tira as notas que são meio tensas, assim, que, entre aspas, assim, tem a escala maior, a escala menor e tal, e as pentatônicas você vai tirando as notas que são mais facilmente desconfortáveis para o ouvido. Claro que elas não são feias de absolutamente jeito nenhum, mas você vai usando isso e é uma escala que você se sente muito confortável e é muito de expressão mesmo, assim, né? Tem uns caras que tocam só aquilo, mas é uma expressão tão forte daquele estilo de coisa que... Por que ele faria algo diferente daquilo, assim? Mas acho que é isso. Posso ter dado uma volta, mas essa é a minha resposta. O Terry sempre fala das notas fora, né? Que fala, né? Blues, Tem o Blue Blue Notes, Note, né? pra Mas você notar. tem também, porque tem a escala maior, assim, que você tem umas notas que são meio... como é que eu posso dizer? A pentatônica você usa só as notas principais, assim. Eu não quero falar loucura, eu estudei isso na faculdade, mas a escala pentatônica é uma das escalas mais prazerosas de se ouvir, assim. Tanto que você vai ouvir aquelas músicas japonesas super tradicionais, a maioria delas é numa pentatônica também. Então música árabe também tem pentatônica, assim, é uma escala que você encontra em muitos lugares do mundo, assim. Ela é muito confortável de um ouvido, assim, entendeu? Então, acho que é isso também. Passar pro Marcelo? O Rodrigo vai acrescentar alguma Rodrigo, coisa, eu Rodrigo? falei Desculpa. bastante, desculpa aí, Rodrigo. Imagina. Só complementando, né? Os spirituals, na verdade, se a gente pegar a maioria dos artistas de blues, não só de blues, mas de soul, do rhythm and blues, né, que vieram depois, 99% deles começaram a carreira musical, a ligação artística na igreja dos pais, né? Ou porque o pai e a mãe eram músicos já da igreja, ou porque eles iam aos domingos, né, nos cultos e se envolveram com a música religiosa, né? Os spirituals, eles tiveram origem, né, nessa manifestação também cultural dos escravos, justamente com as work songs, né, que eram aquelas canções de trabalho que eles faziam, estavam martelando lá no meio da fazenda, as linhas de trem lá e tudo. Era mais para dar uma rítmica também, né, no trabalho e evitar cansaço. Tem um monte de coisa aí envolvida com isso, né? Depois nas penitenciárias também, que tiveram um papel muito importante nesse desenvolvimento. Mas os spirituals, num primeiro momento, ele faz parte do blues, da temática do blues, né? Muitos artistas, existe o gospel blues, né? Que ele é ligado a essa parte mais religiosa, e geralmente os artistas começaram aí, somente com um pouquinho mais de maturidade, é que eles passaram para a música secular, né? Muitas vezes brigando com a família, falando, não, isso aí é música, como o Diogo falou, isso é música do demônio. E mais uma vez, tem toda uma mística por trás disso aí, né? A história da encruzilhada lá do Robert Johnson. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o Robert Johnson, numa época, ele deu uma sumida, né? Ninguém mais ouviu falar dele, e o cara voltou tocando muito, né? Assim, o cara que tocava mais ou menos, voltou um virtuoso no instrumento, né? E aí o ginásio, pô, o cara só pode ter vendido, mas o cara estudou para diabo, né? O cara sentou ali na guitarra, na banqueta, tocou, aprimorou, né? E é mais ou menos por aí, mas tentando responder a pergunta aí quem perguntou, né? Dos spirituals, sim, tem uma influência muito grande nas fases iniciais do blues, ainda hoje, né? Existem muitos artistas de gospel blues, né, que se dedicam especificamente a esse tipo de blues que na verdade tem a ligação com os spirituals mais direta, né? Vou emendar outra de internet, que o João Pedro Reis está perguntando, depois da morte do B.B. King, quem é a grande referência do gênero hoje? O último que tá vivo é o Buddy Guy, né? Acho que desses grandes, assim, porque um pouco tempo atrás o Otis Rush faleceu, mas ele teve um derrame cerebral no começo dos anos 2000 e tal. Mas de grande referência, assim, que
que eu posso falar que esteve lá, que tocou com todo mundo, tocou com Hendrix, Muddy Waters, todo mundo, Steve Ray Vaughan, e tá aqui até hoje é o Buddy Guy, na minha opinião, assim, de referência. Tipo, de caras daquela época que estão vivos, assim. Do blues, especificamente. Dessa velha geração, realmente, o Buddy Guy é um dos mais famosos, né? Ele tem um bar lá em Chicago e ele tem um projeto bem bacana. Ele deve estar com uns 84 anos hoje, né? Ele continua ativo. O filho dele, né? Ele toca também, o Greg, né? Que chama. Mas ele tem um projeto muito bacana, que é pegar toda essa geração mais veterana do blues, né? Porque o Buddy Guy realmente ele viveu os anos 50 da Chess Records em Chicago, né? Ele é um cara, na época, muito mais barulhento que os outros, né? Ele tocava... Ele, na verdade, é originário da Louisiana. Ele foi da Louisiana para Chicago, ele não era da região do Mississippi. Ele era do estado da Louisiana. Mas ele era um pouquinho diferente, né? Desse padrão do B.B. King, do Howlin' Wolf, né? Dessa velha geração. Tem um sucessor, eu não gosto muito, né, de falar, o B.B. King, para mim, na minha opinião, ele foi aquele cara que o consumo de massa, né, sem dúvida, um virtuoso, né, um cara que tinha um estilo próprio, não tocava muitos acordes, ele era mais no solo, tinha um vibrato incrível, né, o vibrato dele ele desenvolveu porque ele falou que ele não conseguia tocar no slide, que o primo dele, que era o Bukka White, né, tocava um slide fantástico, ele não conseguia tocar em slide, e o mais próximo que ele conseguia... Slide é quando você coloca um metal hoje no dedo, isso, é isso aí, né? Antigamente eles usavam um bottleneck, né? Que era um gargalo de garrafa, vidro quebrado, né? E faziam o som, né? Da guitarra, né? O Joe pode tocar. E ele não conseguia, ele desenvolveu um vibrato assim que praticamente muito característico. Isso é um gargalo de garrafa, né? Não sei se era tão bem acabadinho assim como o tal dele. Mas o pessoal usava isso aí para fazer um som diferente, né? E daí o B.B. King acabou, na verdade, com todas essas características, sendo aquele grande representante do blues no consumo de massa que internacionalizou o blues de uma maneira mais significativa. Porém, o blues tem 3 reis, por exemplo, né? Tem o Albert King, tá? O Freddie King e o B.B. King. O B.B. King é o mais famoso de todos. Falar num sucessor, uma pessoa, porque são tantas, né? Cada uma com uma peculiaridade. Se você pegar o Eric Clapton, lá que está 70 e poucos anos também, ele herdou uma tradição do Delta fantástica, né? Você tem o John Hammond, que é um cara da segunda geração, que era filho de um produtor que, na verdade, trouxe o público para a audiência branca nos anos 30, com 2 shows que ele fez em Nova York, né? Antes até do B.B. King. E o filho dele é um guitarrista de primeira categoria, o John Hammond, né? Mas é um blues mais ligado às raízes. Eu não gosto muito de falar nisso, a quem é o sucessor dele como... Em idade, seria o Buddy Guy, mas o estilo do Buddy Guy, ele era muito amigo do B.B. King, obviamente, eles eram chegados ali, se bem que o B.B. King fez a carreira dele em Memphis, né, não foi bem em Chicago, mas para mim são vários artistas com várias características diferentes. Tem o irmão do Stevie Ray Vaughan, que toca, obviamente não chega ao nível que foi o irmão dele, mas tem uma peculiaridade no som dele. Tem muita gente nova fazendo um som bacana, né? Mas a gente for falar em termos de massa, de consumo de massa, de conhecimento, de pessoa conhecida, é o Buddy Guy, né? Que mesmo está nessa geração ainda, firme e forte lá, e vai ficar ainda há muito tempo aí, se Deus quiser. Tomara. Vai lá, Marcelo. Gente, eu tinha 2 perguntas aqui, mas o João Pedro falou do filme da Encruzilhada, eu vou cair nela. Tem alguns... porque a gente pensa em blues, quando a gente começou a falar em blues, nós ficamos assim, meio assustados, né? Porque a gente fala que não está acostumado, mas eu acho que influencia demais. Tem muitos filmes, né, que tem a ver, que tocam muito blues. Um deles é o Crossroads, que o Pedro falou aí, né?
Irmãos Cara de Pau, Coração Satânico, que tem muito blues nesses filmes, Cadillac Records. E eu penso, toda vez que fala em blues, eu penso no filme A Cor Púrpura. Na hora que o pessoal, que os negros estão fazendo lá na África, né, no filme, essa cena, não, já é nos Estados Unidos, que eles estão colocando o trilho de trem. Então começa, e o cara falando, e acho que entra um puta blues aí. Inclusive, no meio do filme, ele tem uma blues da Net, que a cantora lá faz para ele, né? Então eu queria perguntar para vocês, não é só em filme, né? Em música também, em rock, aonde que entra a influência do blues? Porque o rock tem o Elvis Presley que cantava quase todos os blues, a turma falava que ele cantava música de negro, né? Que mais? Rolling Stones também, né? Que eles eram muito influenciados pelo Alex Corner, né? Que é da Inglaterra. Gente, eu tô lendo isso, tá? Eu não entendo nada dessas coisas de blues, tá bom? Mas essa influência tem tudo a ver, né? Porque eu acho que se não existisse blues, não existiria Beatles hoje. Hoje não existiria Beatles, não existiria o rock como ele é hoje. Ou eu tô muito enganado? Bom, eu falo então. Não, você tem razão. Tipo, não, tem uma frase do Willie Dixon, que é um cara que ele escrevia muitas letras famosas, mas muita gente acaba não conhecendo muito ele, mas muitas músicas ele compunha. E ele dizia assim: Blues is the roots and the rest are just fruits. Que é basicamente, tipo, blues é a raiz e o resto é frutos, assim. E é verdade, assim, porque eu descobri o blues de uma maneira muito curiosa, assim. Meio que eu comecei ouvindo. Eu comecei a tocar guitarra com 12 para 13 anos e eu ouvia mais, sei lá, Iron Maiden, umas coisas mais pesadas. Daí um dia eu fui introduzido ao AC/DC, ouvi bastante. E tinha uma música do AC/DC que chamava muito a minha atenção, que era The Jack, que eu achava mais lento, mas assim, que era um rock, mas ainda era meio com groove, assim. Depois eu descobri que era o blues e fui vendo que todo mundo do rock, que tava tocando rock no começo, teve alguma influência com blues, assim. E eu fui cavando esse caminho, eu fiz essa engenharia reversa, basicamente, até dos guitarristas que eu gostava, até chegar no... E invariavelmente você chega no blues, assim, é impressionante, assim, de vários caminhos. Claro que o músico clássico não necessariamente por esse caminho, mas assim, da guitarristas de rock, com certeza uma hora você vai chegar no blues, assim, se não for no Steve Ray Vaughan, ou no Jimi Hendrix, ou no Muddy Waters, ou até no Robert Johnson, se for indo nas influências de cada um deles, assim, tipo, o Elmore James, que toca slide, é um cara que influenciou também bastante o Jimi Hendrix, e o próprio Rolling Stones, o nome da banda é por causa de uma música do Muddy Waters também, que é basicamente chama Rolling Stone. Mas essa coisa do Encruzilhada, eu adoro, assim, dos filmes, e tava escrito Ele Foi na Encruzilhada, e na verdade eu, como pessoa, eu tive a oportunidade de fato ir para Clarksdale, ir para lá e ver como é que é e tal, e eu vi os campos de algodão e foi uma experiência inesquecível na minha vida, assim, eu não tinha nada, assim, era uma encruzilhada, eram duas estradas se encontrando, mas foi muito especial estar ali e tal, então, sim, tem muito essa conexão do rock and roll, eu adoro essa frase, blues is roots and the rest are just fruits, assim. Eu gosto bastante disso. Justamente, é isso mesmo, né? O blues, ele é uma música de raiz, né? As músicas de raiz, elas têm essa propriedade. Essa questão do rock and roll, ele foi uma evolução natural do blues, né? Primeiramente, a gente aí teve duas vertentes, né? A primeira foi mais ou menos na segunda metade da década de 50, com o surgimento do Elvis, né? O Elvis era natural do Mississippi também,
era um cara do Mississippi, mas como a segregação nos Estados Unidos ela era legal, né? Ele não podia ter muita influência do blues, que era uma música de afrodescendentes. Então se atribui, né, uma linhagem aí da evolução do rock and roll como um desenvolvimento da música country, né? Que sim, tem as suas características, mas o blues também influenciou a música country, né? E a gente pode perceber que por um dado momento tiveram afro-americanos que foram pioneiros no rock and roll, como Chuck Berry, como Little Richard, né? Que tem todas as raízes no blues. E foram as pessoas que... Porque nesse primeiro momento você tinha o rock and roll feito por brancos, né? Você não tinha aquele negócio das meninas que ficavam loucas com Elvis, com aquele outro lá, o pianista, o Jerry Lee Lewis, né? E o Chuck Berry foi um cara importante porque ele atribuiu mais uma ligação direta com o blues, né, no som dele, e resgatou a participação, a entrada do afro-americano em tocar o blues, né? Em tocar o rock, desculpa. Existe essa história da encruzilhada, né? Eu falei, devo tentar desenvolver um pouquinho mais. Ela está muito atrelada, porque o que eu falei no começo, né? Os afro-americanos, eles eram proibidos, né, de desenvolver a religião deles lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Eles continuaram, né, com as religiões afro, tanto que elas são muito presentes, muito mais presentes, né, do que lá nos Estados Unidos. E se atribuiu lá de modo muito mais forte ao cara porque, obviamente, eles praticavam, mas de modo clandestino, né? Não era aqui que era legalizado, era uma coisa do demônio. Eles deram essa atribuição ao demônio. E no momento do Robert Johnson, quando ele vai para a encruzilhada lá em Clarksdale, que era o cruzamento de 2 rodovias, né? Eles atrelam esse dito. Isso aí, na verdade, vem todo de um dito popular africano de ligação com um deus dele chamado Legba. O Legba era um deus das traquinagens, das brincadeiras, né? Que gostava... É como se fosse um Saci Pererê, né? Mas um deus, não um Saci, um deus. Deus Saci, vamos dizer assim. Gostava de fazer traquinagem, brincadeiras, né? Às vezes brincadeira de mau gosto, todo esse tipo de coisa. E a encruzilhada, o que ela representa? Um momento de decisão. Aonde que o cara tem que ir? Para onde ele vai? Para onde ele vai decidir ir na vida dele? Então, quando se fala que o Robert Johnson foi a uma encruzilhada e teve uma conversa com o Legba e negociou, né, o virtuosismo artístico em troca da alma dele para o Legba, na verdade o que ele estava fazendo era decidindo que ia se dedicar mais a estudar música, né? Na verdade, tem essa indicação que foi isso que aconteceu, né? Então, o rock and roll, sim, tem ligação direta, né, com o blues, mas existem outros ritmos, né? O jazz, por exemplo, né? O jazz de Nova Orleans, a Dixieland, né? Toda aquela coisa, ele tem uma influência do jazz fantástica. Obviamente, o jazz evoluiu, né? Se você pegar músicas do Louis Armstrong, o Deeper Mouth Blues, por exemplo, que é um número que eu adoro, né? Uma gravação de 1957, com a formação dele da época ali, para mim é soberba. Você vê que ele sai um pouco da 1-4-5. Ele coloca um acorde diminuto nas transições, ele faz uma descida diferente, ele inclui novos elementos, mas a base é o blues, por isso que chama blues. Se você for pegar a evolução 1-4-5 diretamente num jazz blues, você não consegue tocar, né? Tem que ter aquele algo a mais. Existem progressões de evolução de acorde, diminuto, depois volta para a tônica, sai da quinta, vai para a sexta, passa rapidamente por né? E depois a gente teve uma outra evolução, um álbum marcante, né, para mim, dentro do jazz, foi quando já estava o jazz na evolução dele na era do bop, do bebop, né, que foi o Miles Davis com Kind of Blue, né? O que ele fez? Ele pegou o blues, né, a base do blues, saiu da progressão de acorde baseado num campo harmônico tradicional e partiu para o modalismo, né, que é um outro conceito de harmonia musical, e desenvolveu o blues nesse sentido. E daí que acontece? Na improvisação, ele sai dos 12 compassos, vai para 13, vai para 14, depois volta para 12, e existe toda uma ciência de pesquisa, né,
que tem elementos audiotáteis aí, que tem um grupo de pesquisa que estuda isso, de como esses músicos se interagem para tocar tudo igual, né? Você sai do 145, 145, coloca elementos, e eles colocam os mesmos elementos tudo junto, né? Isso aí é dificílimo de fazer, não é uma coisa simples. Então chama Kind of Blues, porque é um tipo de blues, mas sem dúvida tem a raiz do blues. Você pegar o Kind of Blues, né, do Miles Davis, o So What lá, a música, ele é um blues. Ele é um blues, não é aquele blues, né, do Delta, do 145. Outro cara que gosta de fazer muito blues, tem muito blues da música dele perto da gente, é o Caetano Veloso, né? O cara é um fanzaço de blues. Você pega o Araçá Azul do Caetano Veloso, é um blues, né? Não é o blues 145, mas se dá a impressão, né, de você ter esses acordes que não se resolvem, né, muito dissonantes, né, que estão dentro de uma progressão aproximada do 145, né? Então você vê onde é que vai a influência aí. Existe, por exemplo, a música de uma região do Mississippi, que é uma região montanhosa, né, lá no norte, que chamam Mississippi Hill, né, onde começam as montanhas, e lá no topo dessa montanha desenvolveu um tipo de blues diferente. É um tipo de blues hoje que ele está meio arcaico ainda, né? Tem vários representantes ali, o grande nome era o Otta Turner, né, que já faleceu, mas eles tinham, por exemplo, os pífanos, né? E se você pegar a música do Nordeste de pífano, lá de Caruaru, e pôr um blues província, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, óbvio que não. Mas tem muita ligação. E é, assim, ambiente amplíssimo para pesquisar de onde vem essa semelhança, né? É interessante. Eu vou já aproveitar, passar para vocês uma outra pergunta do Renato. Ele está perguntando aqui o seguinte, ele está falando que muita gente não sabe a diferença entre blues e jazz, pedindo para explicar. E vocês acabaram de tocar nisso daí, né? Entre jazz e blues existe alguma coisa diferente. Então, e depois eu já vou entrar na minha pergunta, o José, Joe. Eu vou pedir para você colocar música na conversa e também exemplificar para a gente um pouquinho da escala pentatônica. Para quem não conhece a escala pentatônica, saber como isso soa, tá bom? Nossa, claro, perguntei muita coisa, né? E se puder colocar um pouquinho do soul junto com o jazz e o blues também, para a gente saber como é, agradeço. Tá, vamos ver então. Porque é isso, assim, eu também... Cara, a diferença do jazz e do blues, eu não sei falar exatamente em termos... como eu posso falar? Em termos didáticos, assim, mas... o blues realmente é uma coisa mais simples, assim, porque o blues sempre tem os mesmos acordes, 1, 4 e 5, 1, 4 e 5, assim, e o jazz é literalmente um livro aberto, assim, ele nasceu, é uma coisa que é um braço do blues, basicamente, que evoluiu para uma coisa completamente diferente, que é o jazz, assim, que diferente, mas não diferente, porque muita coisa também tem as escalas ali que tem é isso que ele falou, o Kind of Blue e tudo isso, assim, que eu acabo voltando para isso, que surge daí, mas que vai botando um tempero aqui, outro ali, vai criando. Uma vez um professor de guitarra meu me deu um exemplo que o que acontecia muito também, que o jazz surgiu em New Orleans também, porque tinha muito pessoal do sul dos Estados Unidos que tocavam blues aqui, outro ali, tinha um pessoal que vinha da Europa, assim, os ciganos, franceses, e que tinha aquele tipo de som meio... do Django Reinhardt, assim, eu não sei exatamente o que era, foi a história que o meu professor me contou, assim, e que misturou também com aquela música cigana europeia, que também tinha coisa a ver com música de circo, e daí foi com a música do blues aqui, que acabou virando, assim, aquele jazz New Orleans, que a partir do momento que foi o jazz de New Orleans, ele evoluiu para um outro lado do blues, e o blues seguiu o seu caminho, subiu para Chicago, e o jazz, assim, acabaram se dividindo, mas eles tiveram a mesma nascença, assim. E eu posso pegar assim daqui a pouco, mas se o Rodrigo quiser contar também, a versão dele também, não tem problema. Ou que ele achar melhor do jazz também, a diferença, porque eu acho que ele sabe falar de um jeito mais... Deixa eu ver. É didático a palavra? Seria? Não sei, acho que é isso. Mas deixa eu pegar aqui também, qualquer coisa. Na verdade, é totalmente de acordo, né, com o que o Joe falou, ele tem... Só complementando aí alguma coisa...
na minha opinião, o jazz nasceu do blues, tá? Você teve a incorporação desses ritmos que vieram da França através do Caribe, né? Você tem o Jelly Roll Morton, que é um cara, um dos pais do jazz em New Orleans, né? Da região ali de Nova Orleans, que na verdade ele tinha essa descendência franco-crioula, né? Das províncias Haiti, ali né? do francesas, né? Que foram os Estados Unidos. E você tem um outro elemento muito importante aí em New Orleans, né? Que é o uso dos instrumentos de sopro, né? Que eles tocam numa afinação diferente da guitarra, né? Naquela época ainda mais diferente ainda, né? E foi mais ou menos por aí. Ela incorporou o blues, depois ela foi evoluindo com a inserção, né? O próprio Louis Armstrong, a primeira vez que ele gravou o Deeper Mouth Blues, que é um blues já mexido, né? Não é esse blues do Delta, ele já tem, por exemplo, ali no meio da progressão de acorde, um acorde diminuto, tá? E um acorde em uso sexto grau, por exemplo, né? São incorporações de novos elementos, né? De elementos diferentes, que tira a simplicidade do blues daquele de raiz, né? Mais ou menos por aí. Não, e que a gente tinha falado assim que ó, eu vou tocar uma escala pentatônica menor, que eu acho que é a escala principal assim que tem, né? Na verdade, assim, o blues, assim, principalmente quando você for aprender no começo, essa é a escala que muitas pessoas vão te ensinar no começo, porque ela é uma escala simples, que ao mesmo tempo você tem tanta coisa ali. Tem músicas do Steve Ray Vaughan inteira, do Freddie King inteira, que eles usam só essa escala. Então, não aprendam apenas ela, mas ela ajuda muito, assim, tipo, é uma delícia, assim, principalmente pro blues, assim, que é assim, ela já tem um som, assim, e tem o Blue Note, que o Marcelo tinha falado, que é só fazer isso aqui. Só essa notinha já dá um temperinho, assim, ó, acho que é isso, assim, mas também faz muito da atitude, o jeito de tocar também. Deixa eu pensar aqui. É que você falou um jazz, um sopro, eu fiquei pensando aqui um pouquinho, pensando aqui no que eu tocar pra você aqui, porque são realmente coisas bem diferentes, assim. Se eu for tocar um jazz, eu vou sair blues, e geralmente esse é o meu jeito, assim, mas eu também tento, eu gosto do blues tradicional e tudo, mas o blues também eu gosto de pegar coisa dos outros caras, influências que eu adoro, assim. Uma das coisas que eu mais gosto é que o Jimi Hendrix, ele pegava a música dos outros e transformava do próprio jeito dele, assim, entendeu? Eu sempre achei isso uma coisa muito legal, mesmo, assim, que eu vi até um vídeo dele falando, eu sei que a letra tá errada, mas essa é a música, vamos nessa e tal. E eu gosto não que eu erre a letra nem nada, mas assim, eu gosto dessa coisa essa liberdade musical, assim, que o blues dá, porque são 3 acordes, assim, porque o jazz você tem que ir seguindo, por exemplo, se eu tocar uma escala pentatônica menor, numa escala maior no jazz, vai ficar estranho. Mas o blues é a única música, meu professor uma vez de música também falou, é o único estilo musical que você pode tocar uma escala menor em cima de um acorde maior e vai ficar bom, entendeu? Porque se você pegar um músico clássico e mandar ele tocar uma escala menor numa música maior, soa estranho, mas o blues você pode ter um acorde maior e fazer uma pentatônica menor que fica legal, assim, isso. Eu gosto bastante disso também. Porque o jazz você tem que seguir os acordes e o soul também é muito focado. O soul segue também bastante a voz. Tem uns acordes mais que dão som. São os acordes mais de você dar eu falo bastante tempero, assim, você dá um chão ali pra voz brilhar também. E o blues é uma coisa mais steady, assim, que ela vai sem parar. E tem uns caras que nem mudam de acorde, ficam ali, assim. E eu adoro essas coisas malucas, eu adoro tudo isso. Só uma coisa que eu gostaria de complementar, aproveitando que o Joe pegou o instrumento aí, né, que fala, é muito mais interessante do que a gente está falando aqui, é o que ele vai tocar, né?
Mas se você sair esse negócio da pentatônica, ela é a base, né? Se você pegar uma dance music e um fundo de dance music e pegar um tom e meio abaixo da tonalidade, fazer improvisação, você faz. O grande diferencial do blues, nessa linha do que o Joe falou, de você fazer uma pentatônica menor e fazer os acordes do blues são maiores, né, que são tocados nessa pentatônica menor, esse 1, 4 e 5, né, na maioria das vezes. Mas isso te abre uma série de possibilidades expressivas do blues. O blues, na minha opinião, ele é muito mais a expressão que o artista dá do que simplesmente a técnica da escala pentatônica ou dos acordes da progressão 4 e 5. Então, por exemplo, esse fato de você ter a diferença entre menor e maior dá a possibilidade de você fazer um bend. Eu vou deixar para o Joe explicar o que é. Você fazer um slide com o dedo para chegar na nota, né? Que isso, sim, para mim, é a grande característica do blues, né? Que diferencia dos outros estilos. Porque senão, se você pegar a pentatônica e tocar lá, você não vai reconhecer que é blues. Mas eu tenho certeza que se o Joe tocar essa escala fazendo um slide ou fazendo um bend, aí o pessoal fala, opa, isso é blues. Né? Então eu acredito que, no meu modo de ver, a expressividade do artista e onde colocar esses bends e onde colocar esse slide, que ele vai mostrar, espero, né, se ele quiser. Mostra, relaxa. É o que é interessante do estilo, né? Sim. Não, com certeza, eu mostro sim. Porque, assim, eu tenho minhas composições e tudo, e o engraçado é que eu fico isso assim no blues e tal, mas sempre que eu tento compor, eu tento fazer alguma coisa maluca, assim. Então, uma das minhas músicas, eu simplesmente, em vez de ser 1, 4, 5, eu fiz 1, 5, 4. Daí, foi super, assim, não mudou porque eu uso a mesma escala, coisa, mas eu acho engraçado. Mas isso que ele falou de bend e tal, bend é quando você pega uma nota, que eu pego essa nota aqui e faço essa aqui. Só que só de puxando a corda, entendeu? Faz assim. Que é esse som. Slide é quando você puxa. Que é remetente ao som quando você pega esse ferrinho aqui. Ou vidro, ou o que for. Que tem um som assim. Entendeu? Que é um som meio aquele característico e tal. Mas se eu for tocar isso, eu tenho outro violão ali que tem um papo de afinação, assim, tem tanta coisa para falar sobre o assunto, assim, que afinação que facilita, jeitos dos caras e tal, mas posso tocar uma música minha? Pode? Eu que não vi aqui, deixa eu ver, por favor? Por favor. Você quer? Claro. Você quer o Free? O Marcelo gosta de Free, que é uma música minha que eu compus um tempão atrás já, nossa, faz muito tempo. E esses acordes, ele é bem, assim, é bem inspirado não o Hendrix em si, mas aquela energia assim de relaxadora do Hendrix e tal. Mas eu vou tocar pra vocês então, vamos ver. Deixa eu me arrumar. Vou tirar meu óculos aqui também, ficar mais confortável aqui, porque esse cabo do fone tá me atrapalhando, peraí. Aí. Our love is gone, and I won't be holding your hand. I'm sorry I couldn't tell you before, but it was really here. This idea of our endless love, you just don't understand. I'm sorry, man, but you know I am not home because I can walk free. Yeah. You say that you love me, but how can
how can it be? If you truly love me, then let me be free. Oh, yeah! Obrigado. Mas é engraçado que essa é uma música que não é... Eu tenho um monte com o formato 1/4/5, assim, sabe? O clássico do... Que é aquele... Pra quem... A gente falou tanto, só deixa eu tocar assim, que não é meu, mas... Que é o clássico que vem, tipo... Fica assim, esse é um... Que é isso, que vai embora, assim, é só que esse é o formato do blues clássico, né, 1/4/5, que a gente falou tanto na live, mas eu acabei tocando outra coisa. Não parece que tem uma banda na mão desse cara aí? Puta. Mas é engraçado que você fala isso, porque eu tinha amigos que tocavam e tal, mas muitos deles não queriam tocar, assim. Eu tinha um amigo baterista que fala, pô, mas só quer tocar isso e tal, pra baterista é chato, porque ele fica só no tutu, tatá, tutu, aquela coisa meio... Então eu acabava criando a base... Eu acabei criando muito mais jeito de tocar graças a eu tentar, sabe, fazer a base e o solo ao mesmo tempo. Acho que é uma coisa que acontece, assim, que aconteceu comigo. Que hoje em dia eu sou grato porque eu gosto do som que sai da minha mão, mas eu sofri muito no começo até tirar esse som. Todo mundo que tem a gente fala que é o dom, né? Mas como dizia Oscar do basquete, quanto mais ele treinava, mais a mão dele era santa, né? E assim vale para todos, acho. Não, mas, cara, é estudar bastante, porque eu sou canhoto e o meu pai, o André, ele é músico também, e ele conhece guitarras, ele toca guitarra, e ele fala, você não vai tocar canhoto, porque guitarra de canhoto é mais caro, blá 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 blá. Então eu toco destro, mas eu sou canhoto, assim, eu escrevo com a mão esquerda e tudo com a mão esquerda, então... Tem fotinho minha com um violãozinho de criança desse jeito, assim, então, mas eu toco como destro, assim, então tento ver vantagens disso. Somos aí, desculpa, mas os canhotos são os melhores. Só para acrescentar. Angélica, não, você queria perguntar. É duas coisas, mas uma é uma pergunta, porque eu sou bem leiga também, né? Tá. Mas tem influência do blues na Ella Fitzgerald? Oi, desculpa, peraí. Eu não ouvi direito. Que me mandaram uma mensagem, meu fone fez ping, eu não ouvi. Pode não, se tem tem influência do blues na Ella Fitzgerald, ou é só jazz, assim mesmo? Não, acho que com certeza tem, assim, porque era uma coisa que era dita a cultura dos caras ali, que tava... Porque é isso, o Rodrigo falou, assim, muita gente ia pra igreja, se conhecia na igreja, muitos viravam pro blues e pro jazz, mas muitos começavam a cantar na igreja ali, então... Assim, eu não sei se ela cantava necessariamente blues, assim, mas com certeza ela já cantou algumas músicas, assim, que... spirituals, né, também, um monte de coisa, assim, que... Eu acho que com certeza tem conexão, sim. Não, eu acho que todo mundo dessa época tinha algum tipo de conexão com blues e a cultura ali do local, ali, pelo menos a cultura negra ali, né, assim, a cultura dos brancos eu não conheço muito, que é muito louco, assim, naquela época, assim, mas eu sei que... Mas... Você conhece mais, Rodrigo? Você quer falar? Sim, não, sem dúvida. Ella Fitzgerald, ela tem a origem dela é religiosa, né? Ela começou no gospel e naturalmente aí você tem a ligação com o blues. Ela era uma cantora, né? E daí a gente fica pensando, né, como é que uma cantora pode se expressar através do blues? Através das linhas melódicas, obviamente, mas a Ella Fitzgerald, muito peculiarmente, e para mim, na minha opinião pessoal, é uma das que eu mais gosto, né? Ela desenvolveu um modo de cantar que é o scat singing, né? Que ela fala sílabas assim, aquele... que ela fazia isso de uma forma magistral.
E você seguir nessa linha dela, né? Ela fazendo essa... Era muito improvisação disso, né? Você vê que ela segue as linhas do blues na improvisação, né? Muitas vezes. O som dela depois evoluiu para o jazz, ela aí, né? Tenho verdadeira adoração por essa mulher. Não, ela é incrível, incrível. Para mim é a voz mais bacana que tem. Mas isso é uma opinião pessoal, tá merecendo as outras, obviamente, né? Tem muita gente boa aí. A Bessie Smith, por exemplo, essa sim cantava o blues mesmo, né? Uma voz potentíssima que ela dispensava até... Na verdade, quando ela gravava, esses caras não tinham nem microfone, eles gravavam um buraco na parede, né? Que ia direto para a detecção, né? Do sinal. Mas ela cantava longe, né? Porque ela tem uma voz poderosíssima, né? A Bessie Smith. Mas né? Ela acabou... Ela, né? Acabou indo mais para a linha do jazz, mas sem dúvida com esses elementos de blues, né? E a improvisação do scat singing dela, que é muito bacana. E emendando essa pergunta, vocês falaram muito, né? Deram uma aula aqui, mas eu não ouvi um nome feminino no blues. Tem alguém? Tem alguma mulher representante? Sim. Teve um movimento nos anos 20, né? Principalmente o blues sempre ele foi um ambiente muito machista, né? Por incrível que pareça, um ambiente em que as mulheres eram discriminadas, né? Mas você tem todo um movimento muito bonito, né? Que é muito interessante. Esse da Bessie Smith, da Big Mama Thornton, né? Que na verdade foi uma das mentoras da Bessie Smith, que foi cantar justamente um blues de protesto. E como que elas protestavam, né? Perdão, nas músicas de blues dela, falando de temas obscenos, né, da obscenidade do blues, temas sexuais, colocava indiretas, né, na interpretação, né, e elas fizeram um sucesso bárbaro, né? E isso nos anos 20. E depois você teve, na parte instrumental, você tem a Sister Rosita Thorpe, que é uma guitarrista muito boa, né, dessa época também. Você tem também, além das cantoras, a Grace Brim. A Grace Brim era esposa, na verdade, de um John Brim, né, que era um guitarrista de blues, e a Grace tocava bateria, né? E foi uma puta batera, né? Mas, assim, vivia na sombra do marido, né, do John Brim. Atualmente, você tem muita mulher aí fazendo um sonsaço, né? Tem uma que eu destaco, que é uma inglesa, que eu também venero ela, que chama Joan Shawn Taylor, né? Uma moça jovem que toca uma guitarra que, né, é incrível. Mas realmente você tem razão, uma pergunta muito boa, porque você sempre teve, né, muita discriminação no blues, né? É um ambiente que era dominado por homens, por machos, né? Machos alfa, na verdade. E aí você tem toda uma temática, né, de análise aí do blues, das letras, muitas vezes fazendo referência com animais, King Snake, por exemplo, né? Ou outros animais, agora não lembro de cabeça, mas é para mostrar a virilidade do homem, né? A virilidade do artista. E que a mulher não tinha muito espaço, com exceção, né, dessas dos anos 20, aí, que são cantoras fenomenais, né? Mas tá crescendo, né? Cada vez mais aí o pessoal, o público feminino, aí, as mulheres participando, né? Obviamente, hoje você já não tem tanto essa discriminação que havia no passado, né? Mas realmente é uma pergunta muito válida por isso, né? Que tem que se estudar isso também, que é um estilo muito machista, né? Sempre foi. A Nina Simone também se encaixa nesse... Porque ela cantava muito também, né? É um absurdo, né? Ela era compositora e ela tem um outro tema importantíssimo, né? Que foi o ativismo dela. Sim. Ela foi uma ativista nas questões raciais. Ela era a favor da discriminação com os brancos, né? Ela achava que branco e afrodescendente não tinham que misturar, que a supremacia tinha que ser dos afro-americanos, porque eles eram em maior número. Toda a história dela foi tida como louca, né? Foi presa, apanhava. Uma história complicada, né? Mas ela também, né? A Nina, ela tem uma história interessantíssima,
porque ela foi formada na escola erudita, né? Ela veio da igreja, mas depois ela entrou na faculdade. Era para estudar se eu não me engano, em Juilliard, em Nova York, mas Juilliard, ou não, foi ao contrário. Era para ter estudado numa escola na Filadélfia de música, que era muito boa, e ela foi negada por causa da cor dela, né? E ela foi para Juilliard se estudar, onde ela foi aceita. E ali, em uma das cerimônias, ela foi fazer um recital, isso aí é marcante na história dela. Os pais dela estavam presentes e mandaram os pais sentar na última fileira, uma coisa assim. E ela falou, não, se meus pais não sentarem na primeira fileira, não vai ter concerto, né? Então, desde menininha, né, desde meninota, ela já tinha toda essa ligação, ela era um osso duro de roer, né? E ela fez um trabalho musical muito ligado ao ativismo, né, na luta pela igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos, em uma época muito conturbada, né? Foi justamente a época da morte do Dr. Martin Luther King, que também tem aí a ligação com toda a comunidade afro-americana, sofreu muito, né? E ela é muito documentada no blues, né? Tem, por exemplo, no dia que o Dr. Martin Luther King morreu, o Muddy Waters, com um pianista dele, que é o Otis Spann, né? Também um pianista que é um dos que eu mais gosto. Chicago teve uma revolta muito grande, começaram a botar fogo em tudo, né? Pela morte do Dr. King. E eles foram para uma igreja, né? As igrejas de portas fechadas. Na gravação dá para você ver o quebra-pau lá fora, né? E eles começaram a fazer o blues, né? Lamentando de improviso ali, né? The King is Dead, lindo, né? Tocando no piano e o Muddy Waters ali do lado dele, né? Então tem esse papel também do ativismo, né? Que a Nina Simone desenvolveu um papel muito importante. E tudo isso está na expressividade da música. Isso aí, toda essa experiência de vida, né? Se você for estudar aí profundamente, recorrer à filosofia, estudar Bakhtin, estudar todos esses filósofos das comunicações aí, do que você herda no seu processo de comunicação, como você se expressa, tá na música, né? Tá todo esse sofrimento do racismo, essa ligação toda aí acaba caindo na expressividade da música. Bom, a gente está começando a caminhar para o final da live e eu quero explorar um pouquinho mais o Joey agora, né? Para a gente ouvir mais. O Marcelo quer pedir alguma? O Marcelo que está conhecendo mais? Seu microfone está cortado, Marcelo. Desculpa. My Father is Blue? É isso? Como é que é mesmo? The Blues My Father? Deixa eu pegar ali. The Blues My Father? Divertido, desculpa. Não, claro, eu mostro sim. Não, mas tipo, só pra... Eu achava que o pai era o André, mas já que é o blues, manda aí pra nós. Não, eu conto a história também, mas só para o pessoal ver também. Isso aqui é isso aqui tem um som mais da coisa do Mississippi antigo mesmo, que era um ferro aqui no dedo com esse metal, com essas afinações assim, ó. Isso aqui, ó. Era só um negócio, mas deixa eu pegar o violão aqui pra eu tocar minha música. Parece o disco, uma capa do Dire Straits. Tinha esse violão, né? Se eu não me engano. Brothers in Arms. Esse aqui é o Resonator, que eu peguei do Tom Werneck. Não peguei não, comprei dele. Ele é filhado do Werneck, viu, gente? Mas aqui dá pra tocar. Essa música chama Blues My Father, porque é muito louco isso, assim, que... Eu fiz essa música há uns anos já. É um riff que eu criei, que eu adorei. Falei, nossa, que riff legal. Riff, pra quem não sabe, é uma repetição, assim, que... É a ideia geral da guitarra, da música. Falando muito por cima, não é tecnicamente certo isso. Teoricamente musical, não é a teoria musical certa. Mas... eu me sentia meio... Como eu falei mais cedo, assim, eu não sei se eu falei ou não, mas... Eu tinha amigos, mas eu era meio solitário e tudo, e eu tinha meio essa coisa do blues e da solidão, que o blues tinha muito essa coisa dos caras também que eram muito excluídos e tal. E eu tinha esse riff, e daí eu lembro que eu via muitos documentários, nos documentários eu vi que eles pegavam muitas situações da vida deles e exageravam muito, sabe? E eu, na minha vida pessoal, eu exagero muitas coisas, sabe?
eu topo o pé, eu sinto dor, eu sou bem assim, então eu me identifiquei bastante com isso e eu pensei, vou exagerar um pouco assim na minha situação de vida e tal, e meio que peguei essa filosofia para compor a minha música, que é The Blues is My Father, porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 anos e tal, mas daí eu peguei essa ideia do meu pai foi embora e tal, e construí uma história assim, falando de como eu me sentia assim na época, e foi durante uma aula de matemática assim, que bateu e veio tudo assim de uma vez, assim, que acontecia assim, é que se eu sento pra escrever, não sai, mas a música vem, assim. Bate um download e eu escrevo em 15 minutos, entendeu? Mas falei bastante, deixa eu tocar aqui. Peraí. Left me when I was 2, and I got my woman, yeah, and I got the blues, 'cause the blues is my father, baby, yeah, he always loved me, even when I'm walking alone. I got no cash, and I sold my soul. I'm walking down to my own crossroads. Got the blues in my father, baby. Yeah, you always love me, even when I'm walking alone. Teach me all that I know while I sing my song, but all I want is my own blue nose. Got the blues in my father, baby. Yeah, you always love me, even when I'm walking alone. Obrigado. Bravo! Obrigado. Bom, vou abrir a palavra para o Rodrigo e para o Joey falar o que mais eles quiserem, né? A gente está encerrando a live. O Baixito depois tem um recadinho para dar também. Não sei se a Angélica e o Marcelo tem, tá? Vou botar aqui do lado. Então, vamos falando nossos tchauz agora. O Rodrigo, eu vou passar a palavra para você primeiro. Eu agradeço aí uma oportunidade, né, de divulgar, sempre que divulgar a música, de divulgar as artes, né? O blues, especificamente, nesse caso, é uma coisa muito boa. Quem se interessar mais por blues, a gente tem lá na Web Rádio da Unicamp, todas as sextas-feiras, às 10 da noite, tem o nosso programa aí que relaciona fatos históricos, artistas, a vida deles, álbuns, né? Às vezes álbuns conhecidos, às vezes álbuns menos conhecidos, né? A gente às vezes se empolga, mas o rádio também tem um tempo, né, que a gente não dá indicação só para, daí se a pessoa quiser
evoluir. A gente faz a relação dos programas, né? Ah, a gente falou desse assunto no programa tal. Então, como fica ali no áudio sob demanda, você pode ouvir, né? E o mais importante é criar a sua ideia do que é o blues, né? O ouvinte, né, no caso. Isso é o mais importante de tudo, porque a arte por arte, ela é arte, né? Mas o bacana dela é a interpretação que a pessoa que está recebendo, né? Como ela vê aquilo, né? Que aí você sai da música, vai para a pintura, vai para o teatro, né? Vocês sabem disso muito melhor do que eu. Então, às 10 da noite, né? Depois se perder toda sexta-feira, né? Nós estamos na edição, sexta agora, 279 edição, né? Vai ter uma história muito bacana aí sobre os medicine shows, né? O que era aí o papel do blues, aquelas carruagens que iam vendendo produtos, né? De elixires lá, tudo uma história que contavam, né? E tinha um fundo musical que era feito pelo blues. E é isso. Uma coisa que eu também gosto sempre de deixar o recado, né? Para quem estiver ouvindo aí, nesse período de pandemia, que os artistas foram muito afetados, né? A gente conhece bastante gente aí que perdeu um monte de contrato, deixou de fazer um monte de trabalho, né? Eu costumo dizer que sempre foram os primeiros, todo mundo diz, na verdade, acho que até virou clichê isso aí, né? Foram os primeiros, né? A primeira classe profissional a ser afetada e vai ser a última a voltar numa eventual normalidade. Então, sempre que possível, gente, prestigiar com as lives, né? Como nesse caso, no caso do Joe, no caso de outros artistas, independentemente de gênero musical, de tipo de arte que você goste, né? Se for possível, uma ajuda financeira, né? Que é muito importante, que a arte é tudo de bom, né? A gente sem arte não é nada, né? E é mais ou menos por aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Joe, um dia, se quiser fazer um programa lá na rádio, a gente já fez com outros artistas, tá mais convidado, é só marcar. Cara, eu vou amar. Vou amar. Vamos combinar isso. Vamos sim. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Ah, pô, muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Obrigado, Marcelo, por ter me chamado. Obrigado a todo mundo. Rodrigo, pelo convite. Foi muito legal. Isso que ele falou é verdade, assim, tipo... quando começou esse vírus, realmente a gente parou de trabalhar, assim, com questão de tocar ao vivo e tal. Eu faço todo domingo, às 9 da noite, no meu Facebook, que é Joe Abujanra, e no Facebook do meu pai, que é o André, que ele me ajuda com isso. É uma live que se chama Play the Blues to Pay the Bills, que é basicamente uma vaquinha virtual que você pode ir lá, curtir. É no Facebook, é de graça para você assistir, mas tem um código lá que se você quiser me ajudar com doações, eu fico muito bem, tudo muito bem-vindo, porque tem assim que é um chapéuzinho basicamente, que não é obrigação de ninguém pagar nada, mas eu fico feliz de poder estar aqui falando de mim, do José, do Joe, falando do blues, que é uma coisa que de fato mudou minha vida, assim. Eu falo que mudou minha vida porque literalmente mudou. Quando eu ouvi, quando eu comecei a ter um contato com a musicalidade, comecei a entender de onde vinha aquilo, o que era, me deu um propósito de vida muito grande que possa dar para alguém também, não sei, mas é uma coisa muito maravilhosa e tomara que essa pandemia passe logo para poder tocar ao vivo. Eu tinha um show no Bourbon, aqui em São Paulo, Bourbon Street, que seria um passo enorme para mim, porque eu morei fora, voltei e ainda não me firmei muito aqui no ambiente em São Paulo, mas eu ia tocar no Bourbon, muito louco isso, ia ser 1º de abril e não era mentira, assim, eu lembro. Mas ainda vai rolar o show, não foi cancelado quando voltar tudo, mas tomara que tudo volte logo e agradeço todo mundo. Quem quiser me segue no Instagram, que é @DiogoJanra. No Facebook também tem a minha página de artista, que é Diogo Janra também. E é isso, assim, quando apareço, eu tô por aí sempre, nas redes sociais aí, também tô sempre online, assim, tento postar quando eu consigo, e fazendo live todos os domingos. E obrigado aí por essa chance aí de deixar falar e falar das coisas que eu gosto, como o José, assim, que eu sei que parece meio loucura, mas por eu ser filho de pessoas que são filho e neto, né, de pessoas que são grandes, assim, não são, assim, eles são grandes nas suas áreas, em muitas ocasiões eu acabo sendo só um parente, mas hoje foi muito legal, que eu fiquei muito feliz de falar do José, assim, eu mesmo. Então, agradeço vocês por estar aqui ouvindo e espero que tenham gostado.
Muito obrigado, viu? Bom, a gente que agradece a vocês dois pela paciência, né, por estarem dispostos a participarem com a gente da live, né? Eu vou passar a palavra para o Bachito, porque ele tem um recado a dar que tem muito a ver com essa questão dos artistas que ficaram parados, né? Que é justamente a respeito da Escola Livre de Artes, né, Bachito? Olha, então, gente, tá todo mundo em casa respeitando, e a ELA, que é a Escola Livre de Artes, tem vários cursos com brasileiros, com estrangeiros, para nos tirar mesmo poder nos exercitar, poder né, trazer mais conhecimentos. Então, tem vários cursos, desde teatro, de cinema, vários deles. E é um preço, que não dá nem para falar. Menos de R$200. É uma coisa muito incrível, com profissionais assim, super. E o Bachito travou. Travou só para mim ou para todo mundo? Travou para mim também. Mas ele deu uma sorte que travou bonitinho, né? Não foi igual você daquela vez. Não travou com aquela cara, né? Mas o recado é justamente a respeito da Escola Livre de Artes. A gente teve com o Eduardo Bodstein a coisa de uns 15 dias, né? A minha filha está do lado aqui, gente. E ele falou a respeito da Escola Livre de Artes, que foi justamente para ajudar esses artistas que estão parados, né? Eles estão aí dando aula, estão passando conhecimento para outros artistas, para quem tem interesse, né? Então, o recado era esse, né? Era falar um pouquinho a respeito da Escola Livre de Artes. Tá certo? Gente, agradeço demais a todos vocês. Vou aproveitar, tá? Mandar um abraço aí pro André através do Joe, que ele teve com a gente agora na 7ª live. Hoje é a 20ª, hein? Hoje é a 20ª live, é 20º Diálogos Cênicos. E ele teve com a gente na 7ª, né? Que legal. Vamos mandar um grande abraço para ele. A dele foi bem mais longa, viu? A gente perdeu um pouquinho o rumo. Ficou com 2h20. Fiquei até sem graça. Depois falei, nossa. Mas estava muito bom também. E o papo hoje foi bom demais. Foi. Rodrigo, agradeço também demais você ter topado participar com a gente, viu? Valeu. Acho que para mim, pelo menos, né? Eu que não conheço nada de blues, foi muito instrutivo e agora eu vou procurar conhecer muita coisa. Foi uma bela aula, né? Ô, Alfredo, antes de você terminar, só para lembrar, gente, a partir da semana que vem, as nossas lives serão de terça-feira. E semana que vem nós teremos Edu Viola, que o Bachito vai saber falar mais dele, eu não estudei sobre ele, mas ele é músico, ele é luthier e tudo mais. É um cara aí da mídia, né? É só isso. Obrigado, viu? Obrigado por como falar. Rodrigo, brigadão. Muito obrigado. Isso mesmo, de coração. Valeu, gente. Gente, agradeço demais a todos vocês. Obrigado, Angélica. Angélica ficou no cantinho ali agora no Obrigado, final. Não gente. falamos nem Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Foi uma aula. Foi mesmo. Tchau, André. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Cadê o Bachito?